Ok, agora sim. Vai ser um prazer falar com todo mundo, com vocês, e a gente falar um pouquinho da hipnose, da hipnoterapia, que é a terapia que a gente trabalha, que não é só hipnose, tá, gente? É bom a gente deixar claro isso, que a gente trabalha com hipnoterapia, mas não é a hipnoterapia, não é só hipnose, tá? É terapia com hipnose, mas a gente tem outras ferramentas também. Então, você que está já nos assistindo aí pelo YouTube, que pegou o link do Face, compartilhe. Pessoal do Instagram também, dá para mandar, né? Por favor, vá mandando, porque a hipnose, gente, ela é sensacional. O Augusto vai dar uma explicação um pouco mais detalhada do que é a hipnose, e depois a gente vai falar como é que ela pode ajudar a todos. Mas eu já posso adiantar, eu sempre falo aqui, a hipnose é uma ferramenta incrível, sensacional. Só lembrar que lá no Face, acho que está aparecendo assim, fui demitido, que eu mudei de última hora, talvez esteja ainda aparecendo com o tema da semana passada, mas não tem problema não, tá? Daqui a pouquinho eu acho que ele atualiza e aí vai ficar tudo bem. Então vamos lá para a nossa introdução da live de hoje. Hipnose. Como é que a hipnose pode me ajudar? Vamos falar um pouquinho o que é a hipnose. Resgatando esse tema, né, igual eu estava falando aqui na introdução, que é um tema que a gente sempre volta, porque novas pessoas chegam e muita gente ainda tem muito tabu com a hipnose, tem muita desinformação por aí. Cada vez que passa vai melhorando, a gente sabe disso, que a informação vai se disseminando, mas a nossa função aqui também é de estar espalhando aí a hipnose, a palavra, vamos dizer assim, de uma forma brincando, né? Bom, mas hipnose é o quê? O que é esse termo? O termo é uma junção do grego e do latim, que é o grego hipnos, que era o deus do sono, referia-se ao deus do sono, e o ose é de processo, né? Ação ou processo. Esse termo ele foi designado pelo James Braid. O James Braid foi um estudioso da hipnose e é um grande hipnoterapeuta aí da história da hipnose, e ele definiu esse termo de uma forma errada, ainda traz alguns preconceitos hoje em relação à hipnose, quanto à perca de controle, quanto a dormir durante o processo hipnótico, e não é assim que acontece. Só que quando o James Braid começou a estudar a hipnose, ele tinha essa percepção de que o hipnotizado ele estava num processo de sono, num processo de dormir. Por isso o termo hipnos, que do grego significa o deus do sono, e ose de processo. Então ele tinha essa percepção. E não existia um termo muito bem definido. Já foi chamado de mesmerismo, já foi chamado de magnetismo e trocentos outros nomes já foram dados para esse processo. E o termo simplesmente pegou, começou a pegar no meio acadêmico das pessoas que estavam estudando e quando ele percebeu, quando o James Braid ele continuou aprofundando os estudos, ele percebeu que não era bem isso, que não existia sono, não existia processo. Você pode até utilizar a hipnose para ter uma noite melhor de sono, mas você não é isso, não é só isso no caso, não é só o dormir. O durma, muitas vezes, tem uma função durante o processo hipnótico para você remeter a um processo de descanso, de relaxamento. Porque quando você fala vou dormir, você automaticamente já começa a indicar para o seu cérebro um processo onde você vai descansar, onde você vai relaxar, onde você vai ficar numa boa. Mas está longe de ser isso. Processo hipnótico, para as pessoas que nunca passaram por ou não sabem o que é um processo de um estado de concentração. Então você tem um estado onde você está bem focado, onde você está muito concentrado em alguma coisa, você coloca o foco em algo e você desliga o seu foco periférico. As coisas ao redor você acaba ocluindo e você foca em algo ali. E durante esse processo, seus pensamentos conseguem vir de forma mais fácil, conseguem vir de forma mais forte, vamos dizer assim. E com isso você consegue trabalhar melhor situações que às vezes outras técnicas terapêuticas vão demorar um certo tempo a mais para serem alcançados. Não que não sejam eficientes. Outras linhas terapêuticas, terapia no geral é ótimo, é muito bom, todo mundo deve fazer em algum momento da vida. Se sentindo bem ou não, você deve fazer. Só que a hipnose, ela, com estudos científicos, inclusive, mostra que ela tem um tempo de efetividade maior. Então, em menos sessões, você consegue alcançar caminhos que às vezes você levaria anos com outras linhas terapêuticas.
Mas como meu pai falou, hipnoterapia não é só a hipnose em si. A hipnose é parte do processo. Você vai ter toda a conversa, você vai ter uma série de outras linhas que cada terapeuta pode adotar. Claro que vai depender do conhecimento de cada terapeuta, de como ele vai guiar a terapia. Porque muita gente acha que às vezes hipnoterapia a pessoa vai chegar no consultório do terapeuta, ou que seja de forma online, e simplesmente já vai, durma, fecha os olhos e começa todo o processo. Não é bem, não é assim. Né? Não é assim. Existe todo o processo da conversa, da anamnese, onde a gente vai extrair as informações, o que a pessoa está sentindo, por o que ela está passando. E aí sim você pode usar várias ferramentas hipnóticas, das mais leves às mais profundas, para você alcançar o que você precisa. Se você precisa ressignificar algo, se você precisa construir uma nova linha de pensamento, se você precisa dessensibilizar fobias, depois a gente vai falar um pouco mais em si do que toda a hipnose, toda a hipnoterapia, quais caminhos ela pode alcançar, o que ela pode resolver, o que ela pode melhorar. O Luan Russo aqui tá falando, acho que é uma pergunta, ela desbloqueia em casos de traumas que a pessoa reprime a memória? Sim, também vai depender, assim, a hipnose, uma coisa que eu não falei antes, ela só acontece, e a profundidade dela só acontece de acordo a cada indivíduo. Então, vai da pessoa se permitir, se entregar ali para o hipnoterapeuta, se entregar no sentido positivo de eu quero mudar isso na minha vida, eu quero trabalhar isso, eu quero melhorar esse aspecto na minha vida. E também durante o processo a concentração dele. A hipnose é muita concentração. Como eu falei antes, é um estado de hiperfoco. Você está focado em alguma coisa e você foca ali nos seus pensamentos, no seu interior. E o hipnoterapeuta nada mais do que vai ser um guia para conseguir te ajudar nas condições que você quer tratar. Exatamente. É bom, né? A gente sempre fala aqui, mas vamos ser repetitivos, que com a hipnose, deixa eu só mudar aqui, que está balançando bastante aqui meu celular. Com a hipnose, se a pessoa estiver disposta, pode destravar a memória com facilidade. Pode acontecer coisas incríveis. Eu sempre falo aqui que a gente não fala em cura, senão a gente vai entrar para o lado do curandeirismo, isso não é muito legal. A gente vai, até porque curandeirismo no Brasil pegou mal. A gente não fala em milagre, até porque milagre as pessoas relacionam à religião, e hipnose não tem nada a ver com religião. É algo natural do ser humano, é ciência, inclusive, mas se a pessoa estiver disposta a usar essa ferramenta natural, todos nós somos hipnotizados todos os dias, várias vezes por dia. Só que a gente não sabe usar essa ferramenta sozinho. É por isso que existe a pessoa, né, a figura do hipnoterapeuta ou do hipnólogo. Então, se você estiver disponível, disposto, permitir-se, pode acontecer milagres e pode acontecer curas na sua vida. Mas aí, gente, não vai depender do hipnoterapeuta. Nenhuma terapia, nenhum tratamento depende de quem está do lado de cá, depende de quem está do lado de lá. E eu falo como hipnoterapeuta, eu falo como terapeuta. A pessoa que está doente, a pessoa que está com algum problema, seja de saúde no corpo físico ou no mental, se ela estiver disposta realmente e acreditar, sim, ela vai se livrar dos seus males. Porque, como eu disse, a hipnose é algo incrível, que acontece todos os dias nós somos hipnotizados, todos os dias acontece com a gente, nós já explicamos aqui várias vezes, enfim. Por exemplo, quando a gente está assistindo uma série que a gente gosta muito, quando a gente está assistindo um filme, por exemplo, vamos falar de um filme que eu acho que encantou muita gente um pouquinho aí, Titanic, por exemplo, né? Quantas pessoas não choraram com Titanic, quanta gente não se imaginou lá dentro daquele barco, enfim, barco não, né? Barco, pelo amor de Deus, é um navio mesmo, né? É um dos maiores que já, acho que é um dos maiores que já existiu, né? Hoje em dia já é pequeno, comparado aos hoje ele é pequeno, mas na época ele era um monstro, né? Então,
por exemplo, você chorou, você se viu dentro daquela tela, você se viu dentro daquela história, você estava em transe, você estava hipnotizado. Quantas vezes você não pega um vídeo que você tem guardado aí do seu casamento, do aniversário do seu filho, ou de uma festa que vocês foram, ou até mesmo, gente, no celular, quando o Facebook, outras redes sociais começam a te informar do histórico de vídeos, de fotos. Por exemplo, esses dias eu estava vendo foto da época de festas agropecuárias que a gente ia. Então, a gente fica ali por algumas horas, parece que tudo à nossa volta some. Parece que tudo. Se a gente tem problema, os problemas somem e a gente fica ali. Isso é hipnose. Isso é um transe que você entra num transe, você foca naquilo e daqui a pouco você volta. Hipnose é basicamente isso. Então, é como o Augusto disse, ninguém vai chegar em consultório de hipnoterapeuta ou de hipnólogo e vai já... Por exemplo, aquelas... Vamos colocar a hipnose de rua, né, Augusto? A hipnose que o pessoal faz na rua. Não é assim, Augusto, olha, tá aqui, come essa cebola, isso aqui é uma maçã. E o Augusto já vai pegar. Não, tem toda uma preparação antes, tem toda, né? A pessoa tem que entrar num transe, enfim, mas não perde a memória, ela simplesmente se permite. Por que acontece aquilo? O hipnólogo toma a cabeça da pessoa, memória, faz o que quer. Não, a pessoa é que se permite, ela que quer que aquilo aconteça. Com a hipnoterapia é a mesma coisa. Então, a hipnoterapia que a gente trabalha usamos a ferramenta da hipnose. Mas a gente sempre procura estar, né, Augusto, alinhado a grandes profissionais. Kim Matos, Lucas Naves, e aí tem Rafael Kreich, tem tantos outros que a gente acompanha e fizemos já cursos, né, e tantos outros profissionais, são médicos, fisioterapeutas, tantos outros profissionais que trabalham com hipnose, que a gente aprende com eles todos os dias, que a gente usa várias ferramentas. Constelação familiar, eu acompanho vários consteladores e consteladoras, estou sempre antenado a isso, PNL, enfim, entra um tanto de coisa, tantas terapias que juntam, a que a gente tem na nossa formação, que a hipnose é uma das ferramentas que a gente usa. Então, por isso é que é importante. Então, eu já vou passar para o Augusto, mas eu só posso dizer, a pergunta é assim, como a hipnose pode me ajudar? De várias formas. O importante é que você esteja aberto, esteja disponível, se permita que a hipnose... Quem vai te ajudar mais é você mesmo. A hipnose é a ferramenta, mas a hipnose, de certa forma, para ficar mais claro, sim, ela pode te ajudar em tudo o que você quiser na sua vida. Já vou puxar os comentários aqui. A Eliane Gomes comentou aqui no Insta. Será que o processo de hipnose me ajudaria a dormir? Estou há 2 semanas com muito sono, mas não consigo dormir, cochilo e já acordo. Levanto para ir trabalhar com ressaca de noites mal dormidas. Olha, Eliane, é complicado a gente bater o martelo e dizer sim ou não, né? Vai depender do que é que está te causando esse processo da falta do sono. Se é a falta do sono, se é um sono... A gente tem uma live sobre sono aqui, inclusive, né? Acabo de me lembrar que a gente já fez uma live a respeito da higiene do seu sono, de como está sendo. Outros pontos também, tem questões que vão precisar ser analisadas por um médico, série de questões hormonais que podem estar interferindo no seu sono. Então, assim, vai ter que ser um trabalho multidisciplinar. Talvez você consultando com o hipnoterapeuta, com nós, por exemplo, seja suficiente. Talvez seja uma condição emocional que está te incomodando e isso está interferindo no seu sono. Mas pode ser que não seja só isso. Pode ser que tenha outros fatores. Por isso que é sempre bom investigar exatamente o que está passando para que você não saia, tipo assim, por exemplo, vamos dizer que você venha fazer terapia comigo para resolver esse problema. A gente faz todo o trabalho possível, mas não há uma efetividade, porque o problema em si não está sendo emocional, está sendo outro fator. E às vezes você pode sair ajudar, né? Com certeza vai te ajudar de alguma forma, mas talvez não seja o que te resolva. E aí pode ser que você fique com uma sensação de que a hipnoterapia não funciona, de que hipnose não serve, não é tão assim quanto a gente fala, mas é por isso, porque cada caso é um caso e você tem que investigar o que é exatamente o que está acontecendo. Tem outro aqui... Só falar para a Eliane, né? Só dizer para ela assim, que tem várias... o sono
Tem várias causas. A ansiedade causa perda de sono, a depressão eu acho que não é o seu caso, mas, por exemplo, você tem que avaliar, você está esperando algum acontecimento na sua vida? Ou você teve recentemente, no passado, algum acontecimento? Você pode estar em estado de alerta, dorme um pouquinho, acorda assustado, em estado de alerta por alguma coisa que te aconteceu e que o seu inconsciente ou seu subconsciente está dizendo para você ficar em estado de alerta. Pode ser isso, mas pode ser também o estado de alerta por alguma coisa que você está esperando que vá acontecer. O trabalho, uma vaga de emprego, alguém que vai chegar de viagem, enfim. Então, isso que é importante, o Augusto já falou mais no começo, que muitas vezes é assim, a maioria das vezes você chega no consultório, primeira coisa, nós vamos saber quem é você. Qual é a pessoa? O problema é o de menos, porque conversando com você, fazendo várias perguntas, às vezes perguntas que você não faz para você mesmo há muito tempo, o terapeuta vai fazer. E aí você vai começar a conhecer um pouco mais de você. Já ali começa a ver a melhora. E aí, o que acontece? A gente vai fazendo um histórico, vai até chegar aonde o evento principal que pode estar causando a sua perda de sono. Mas pode ser que seja uma coisa, também um problema que você precisa procurar o médico. Por isso que a gente sempre orienta. Qualquer problema de saúde, procure o médico. Se o médico der um diagnóstico, a hipnose ajuda? Obviamente que ajuda. Agora, se o médico falar, olha, não estou fechando o diagnóstico, fizemos todos os exames, você está tudo bem com seus exames clínicos. Muitos médicos, e eu quero aqui agradecer, principalmente aqui em Rolim de Moura, muitos médicos estão encaminhando para terapia com hipnose. Inclusive, psicólogos também que não conhecem a hipnose estão encaminhando para terapia com hipnose. Eu quero agradecer muito esse pessoal que está fazendo isso, porque eles estão conhecendo e sabendo que a hipnose realmente é uma ferramenta incrível. Eu posso fazer terapia antes de ir ao médico? Pode, até se você não tem nenhum problema de saúde, só perde o sono, enfim, pode procurar terapia antes? Pode. O terapeuta vai fazer o seu histórico, a sua anamnese. Se o terapeuta entender que você deve procurar um médico, obviamente que ele vai orientar também. Mas a gente sempre deixa claro, a hipnose, a hipnoterapia, ela pode, independente do seu problema, procurar um médico é importante também. Então, fica aí a dica e vamos às próximas participações aí, Augusto. Só uma boa noite para a Sandra Sena, que diz que chorou muito com o filme, tá aqui ela nos assistindo pelo YouTube, a Elisete também, e a Sandra disse que chorou muito assistindo o Titanic. Quem não chorou? A Mário Honório aqui disse que eu estou ligado o tempo todo, nem os remédios que tomo não me ajudam, tenho um problema psicológico, a hipnose ajuda? Repetindo, com certeza pode te ajudar. O problema psicológico... Vai te ajudar, né? Vai te ajudar. O problema psicológico está dentro da sua mente, dentro da sua cabeça, né? E a hipnose pode muito ajudar porque é uma ferramenta muito bom. Eu sempre falo em todas as lives e vou repetir aqui agora. É uma ferramenta que tem um poder de tem uma profundidade muito grande. Imagine uma flecha, como uma flecha entrando e acertando os seus problemas, os seus traumas. E com isso, com essa força que ela entra, ela também entra com velocidade. E a gente consegue ali e meio que, imagine que destrua essa situação que você passa, esse sofrimento, seja o que for, qual for esses problemas psicológicos. Mas aí, assim, aqui na live eu posso dizer sim que vai te ajudar, mas a gente tem que fazer a anamnese, investigar o que exatamente que você sente, o que você passa, quais condições que você teve na sua vida, né? Vale lembrar que o ser humano ele é uma construção das experiências que ele viveu, emocionais, sentimentais. Então, você enxerga o mundo de acordo a isso. Então, você espera coisas de acordo com o que você já viveu, do que você aprendeu. Você sofre por coisas de acordo com o que você já sofreu. Então, você criou um molde, né? Você cria uma forma de ver o mundo de acordo às suas experiências. Só que tem muitas experiências na nossa vida que não são positivas, que são muito negativas, são traumáticas e ficam ali. Isso pode te gerar incerteza, isso pode te gerar angústia, isso pode te gerar medo, isso pode te gerar tristeza, né?
vai tudo de acordo a tudo que você foi adquirindo na vida, principalmente na infância, na adolescência, onde a gente é uma esponja muito forte de absorver sentimentos, de absorver emoções. E às vezes você absorve uma emoção do seu pai, da sua mãe, ou um responsável que cuidou de você, de alguém que te fala uma coisa negativa, e às vezes isso fica amortecido aqui. Aparentemente, você nem lembra do evento, mas ele está aqui hoje, depois de 10, 15, 20, 30 anos, martelando na sua mente e te atrapalhando no seu dia a dia hoje, no seu modo de ver as situações, por uma coisa que você nem lembra mais que aconteceu. E com a hipnose, e nesse caso, coisas que você nem lembra, normalmente a gente vai utilizar da ferramenta da regressão. Se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer. A live não é voltada para regressão, a gente até tem uma live aqui com o professor Kim. Quem quiser assistir depois está salvo aqui no meu IGTV, no Spotify, no Facebook, enfim. Mas se você tiver alguma dúvida, pode mandar que a gente responde sim, porque hoje o tema é bem aberto, relacionado à hipnose, às ferramentas, onde a hipnose pode alcançar, como pode te ajudar, se pode te ajudar. Só lembrar, né, Augusto, que se alguém tiver alguma dúvida de como encontrar tudo certinho, tudo bonitinho, as nossas lives, então estamos no YouTube, inclusive transmitindo hoje pelo YouTube, vocês podem encontrar todas as nossas lives em áudio, em vídeo também, pode procurar lá que vocês vão ter tudo certinho, tudo bonitinho. Nelson Lima, Hipnose Clínica, tá? É o meu YouTube, o qual nós estamos transmitindo hoje. Nelson Lima, Hipnose Clínica, né? O nosso vídeo está ao vivo. Depois, eu estou com um probleminha no Facebook, não estou conseguindo transmitir ao vivo pelo Face. Mas aí esse vídeo, que aqui o pessoal está vendo aqui ó, no YouTube, ele vai depois ficar lá no Facebook, vocês podem assistir. Por favor, compartilhem, nos ajudem. O pessoal do Insta também, siga a gente. Quem segue o Augusto, me siga. Quem me segue, segue o Augusto também. Siga o Augusto. Compartilhar a live aqui no Instagram também, na setinha. O que a gente quer, as nossas lives que nós começamos lá no mês de dezembro, lá quando nós chegamos de um curso magnífico, Master de Hipnose Clínica, com certificado internacional, ou seja, nós fomos até São Paulo com o professor Lucas Naves, pegar técnicas, ferramentas de hipnoterapia ou de terapia das mais avançadas que existe, do que mais novo tem na área de terapia, com hipnose, com PNL, juntando um pouco também das constelações familiares. Até essa semana alguém me perguntou, você não faz constelação, eu tenho algo para resolver com a minha mãe. Gente, nós estamos preparados para tudo. Se você entende que você tem algo para resolver com a sua mãe já faleceu, ou sua mãe mora no outro estado, você quer resolver com a sua mãe, mas você não quer conversar com ela pessoalmente, você pode fazer isso mentalmente, com a hipnose, com um resultado fantástico. Sabe, tem muita gente que a vida, né, Augusto, a vida tá ruim. Sabe por quê? Porque brigou com a mãe, porque não acha que não gosta da mãe, porque a mãe não foi uma boa mãe, e isso eu falo também dos pais. Então, tem muita mágoa, tem muita raiva, tem muita dor no seu coração, e aí pode ser com um tio, com um irmão, com um padrinho, com um colega de trabalho, com um ex-patrão. Se você guarda mágoa, se você guarda raiva, isso vai fazer mal para o seu coração. Isso uma hora vai te trazer uma depressão, uma ansiedade, talvez. Então, não deixe que isso fique atrapalhando a sua vida. É importante que você se resolva com as outras pessoas. Então, a hipnose e a terapia, nós trabalhamos com hipnoterapia, eu faço presencialmente na Center Med Rolim de Moura, mas também atendemos online, né, Augusto? Online, o trabalho também é magnífico, não é nada diferente, até porque na hipnose, na terapia, não precisa tocar no paciente ou no cliente. Às vezes a gente usa algumas técnicas que toca, pega na mão, mas com a autorização da pessoa também, se ela autorizar. Mas online acontece tudo da mesma forma. Se você estiver disposto, vai acontecer. E aí o Augusto falou da regressão, e a gente tem uma live sobre regressão, mas a gente pode falar um pouquinho, que muitas vezes acontece a regressão com você que você nem sabe. Às vezes a regressão acontece com você de olhos abertos, conversando com o hipnoterapeuta. Tá, então assim, a regressão é uma coisa muito simples, que muitas vezes não precisa
nem fechar os olhos ou achar que você... Porque muita gente ainda acha, né, Augusto, que na regressão a pessoa vai sair do seu corpo e espiritualmente talvez vai voltar em vidas passadas. Não, é tudo consciente. Mas é uma coisa incrível. É só passando que você vai saber como é que é, tá? Você está ali presente, mas você está... O seu consciente está em contato com o seu inconsciente, com o seu subconsciente, está ali as duas coisas trabalhando ao mesmo tempo. Gente, é incrível. Então, se você não só conhecer, se você tem alguma coisa para resolver, se você está aí com a depressão que te mata, com ansiedade, com fobia, medo de lagartixa, medo de sapo, medo de barata, medo de dirigir, o que mais, Augusto? Ajuda aí. Falar o que a hipnose pode te ajudar. Eu estou com uma lista aqui. Então, você pode, por exemplo, fazer aplicado à medicina, né, hipniatria, tratamento de doenças orgânicas e funcionais, então problemas neurológicos, digestivos, respiratórios, porque abordando um pouco da psicossomática, nós temos muitos problemas, às vezes, físicos, corporais, problemas na pele, problemas digestivos, como a dificuldade de conseguir dormir, como a Eliane comentou aqui acima, ela pode estar sendo reflexão, né? Ou seja, algo que está aqui na mente, onde ela controla todos os processos do seu corpo. A sua mente, o seu cérebro controla tudo o que você faz. Controla coisas complexas, desde como pensamento, por exemplo, como tomada de decisões, como a curar um cortezinho de papel na ponta do seu dedo. Então, tudo tem uma organização mental. Tudo tem um controle, tudo é passado por ali, é como se fosse o gerente, né? A mente é o gerente. Então você pode ter, às vezes, coisas que você vem passando, enfrentando no seu corpo, que são totalmente emocionais. Por quê? Essas emoções reprimidas, elas têm que ser descarregadas. Quando você está carregando um fardo, um peso, alguma coisa mental, emocional, ela vai se descarregar em algum lugar. Então, você pode ter perda do apetite ou ganho de apetite, né, quando a pessoa vai descontar, por exemplo, a ansiedade na comida. Você pode ter alergias de pele, que você fala, poxa, eu estou aqui tendo uma alergia, um monte de espinha, não sei de onde. Pode ser que seja uma condição emocional que está afetando na sua pele. Porque o cérebro, por mais que ele seja uma excelente ferramenta, ele não aguenta sozinho o peso das emoções quando elas são pesadas para ele. Porque se você tem uma vida zen, se você tem uma vida tranquila, com uma segurança, com as certezas, você vive de boa. Então o seu cérebro vai conseguir controlar as coisas ok. Mas quando você está fora da sua rotina, você está fora das suas condições, você está ali com preocupações, com ansiedade, o cérebro vai começar a ficar sobrecarregado. Então ele vai ter que soltar isso de alguma forma. Então pode aparecer problemas em qualquer parte do seu corpo. Outras situações, como podemos tratar com a hipnoterapia, distúrbios psicológicos, então, como a gente já falou, ansiedade, pânico, fobia, depressão, sofrimento psicológico em si, cura de hábitos e vícios, né? Cura, modo de dizer, mas tratamento disso, as disfunções alimentares, pessoas que falam, olha, eu tento seguir dieta, mas eu não consigo manter o hábito, eu não consigo manter essa rotina, eu sempre dou um deslize, quando eu vejo eu estou comendo ali um chocolatinho depois de uma refeição. Isso, a hipnose também pode te ajudar a criar novos hábitos. Os hábitos, eles são criados a gente sempre começa um hábito de uma forma consciente, sabendo o que a gente está fazendo, e depois eles se tornam inconscientes. Com a hipnoterapia você pode parar esse processo e começar um novo, de um hábito saudável, seja de pensamento, seja de comportamento. Também na medicina nós vamos ter analgesia, anestesia, pode ser na obstetrícia, tem vários médicos e enfermeiros que estão fazendo curso, se eu não me engano, a Sociedade Brasileira de Hipnose, não fazendo propaganda, tem um curso de Hypnopregnancy, que é gravidez em inglês, onde você pode aprender várias técnicas, o pessoal que é dessa área. Então, crianças que têm dificuldade de aprendizado, a hipnose também pode auxiliar ali a te dar um foco para uma situação. Insônia, desempenho pessoal, ou seja, a hipnose ela vai para tudo, porque tudo é hipnose no nosso dia a dia. Tem linhas teóricas, científicas a respeito desse tema que dizem que a gente está em hipnose o tempo todo. A gente só vai mudando o foco. Muda o foco para cá, de repente eu paro de concentrar aqui, concentro aqui, e depois concentro aqui. Então toda hora você só está alternando o seu foco, a sua concentração. Agora nesse momento eu vou dar atenção para isso aqui. Agora eu vou sair daqui e vou dar atenção para cá. E assim vai. Já vou emendar aqui nos comentários. Tem o Marciano aqui, Márcia
Marciano Neide Pereira aqui no Instagram está comentando o seguinte: sim, quando eu passei pela terapia, eu queria contar para todo mundo o quanto era incrível, mas eu não tinha palavras para expressar como era uma experiência incrível mesmo. Pois é, todo mundo que passa por um processo terapêutico com a hipnose sempre acha incrível, porque você, por conta da velocidade, por conta do poder que o processo tem. Porque às vezes você fica em outras linhas terapêuticas tentando ali, fazendo, tendo uma evolução, e às vezes com a hipnose, com a hipnoterapia, você nem acredita que você conseguiu ter aquela evolução tão rápida, tão realmente eficiente, não algo que você finge. Porque às vezes a pessoa pode fingir para ela mesma que ela está melhor, não, estou fazendo a hipnoterapia, estou melhor, e no fundo, ali as situações continuarem atormentando. Augusto, assim, Só terminar aqui. A Eliane Gomes falou que eu estava falando no momento é o que passo, emocional anda abalado. Mário Honório falou que é verdade, mesmo ainda quando não temos em quem contar e confiar para desabafar. Acho que eu estava sobre a questão psicossomática. E Marciano comentou que, complementando, que a ressignificação e foi uma das experiências mais incríveis. É isso aí. Eu sempre gosto de falar. Só pedir, se alguém quiser falar um pouquinho mais da sua história para a gente comentar aqui, fica à vontade. Se quiserem fazer sem ser se identificado, pode ir no chat do Insta, pode também no Messenger, que eu estou sempre olhando aqui. Eu sempre falo que nas sessões de hipnoterapia, sempre acontece, obviamente estou falando quando eu sou hipnoterapeuta, o descarrego, mas não tem nada a ver com aquele descarrego que é religioso, não, tá, gente? É um descarrego, realmente, ao longo da nossa vida, nós vamos guardando muito lixo mental, lixo psicológico. A gente vai guardando, inevitavelmente, porque a gente desconhece, nos desconhecemos, nos conhecemos pouco, e a gente vai guardando raiva, aquela pessoa que fofocou de você, você guarda a raiva daquilo, aquela pessoa que te tratou mal no comércio, o colega de trabalho que te tratou mal, o seu pai, a sua mãe, você vai guardando raiva de todo mundo, você vai guardando lixo, você vai guardando memórias, imagens de tudo aquilo, e aquilo vai enchendo o seu HD, vai enchendo a sua cabecinha aí. Como disse o Augusto, uma hora isso vai explodir no seu corpo, que são as doenças psicossomáticas. Ou você vai deixar de dormir, ou você vai ter problema de pele, calvície, uma série de coisas. Alopécia, enfim. Alguma coisa, câncer também, tá, gente? O câncer não é simplesmente uma doença que aparece, não, do nada, tá? É preciso entender que tem vários lixos que fazem o câncer aparecer, principalmente os miomas, as mulheres principalmente aí, muito cuidado com os miomas que aparecem no útero, enfim, né? Então, se vocês passam muita raiva, muito estresse, muito cuidado com isso. As pessoas que carregam muita carga da família, muito cuidado. Na sessão de hipnoterapia, comigo, Nelson, hipnoterapeuta, eu costumo dizer que a gente faz realmente um descarrego. Chega um momento que a pessoa em transe, ela começa a imaginar e tirar todo aquele lixo, porque a gente vai usando as metáforas, enfim, vai colocando a pessoa no caminho certo e ela vai tirando aquele lixo dela, da alma, da cabeça, do coração e vai jogando fora. Gente, é sensacional. Só quem passou por isso pode dizer, eu digo que é maravilhoso. Ainda da Eliane, né, que falou da insônia, né, eu vou ler para ela aqui, talvez faça sentido para ela. Obviamente que para algumas pessoas pode ser diferente, mas no geral a insônia acontece com pessoas que possuem personalidade forte e que estão sempre em alguma época da vida. E essa época é sempre controlando alguém, principalmente a família, controlando também os negócios, as finanças e situações de emergência. O tempo é o algoz da insônia para aqueles que tentam controlá-lo. Ou seja, controlar o tempo não dá certo. As vítimas da insônia são pessoas com alto grau de ansiedade que normalmente não demonstram, mas sentem preocupações profundas com o tempo das coisas. Tempo para pagar as contas, tempo da vida de seus animais ou pessoas queridas, tempo para terminar seu trabalho, para conseguir um novo emprego, decidir pedir as contas do emprego atual, mudar de casa, de cidade, casar,
o separar, ter filhos ou adotá-los e até preocupação com o tempo para tomar uma grande decisão. Pessoas com insônia ou noites mal dormidas precisam aprender a ter habilidade para se concentrar no agora, pois vivem no futuro e no passado e não conseguem relaxar no aqui e agora. Essas informações estão nesse livro que eu gosto muito, da Cristina Cairo, que é Linguagem do Corpo. O Corpo Fala, é um best-seller, são três livros, e é um livro de consultório, inclusive. Então, é importante aprender a ouvir o seu corpo. Então, a Eliane tem alguma coisa que está fazendo com que você perca o seu sono. Você está vivendo lá na frente? Você está vivendo lá no passado? Está preocupado com alguma coisa da sua família, do seu negócio, ou alguma coisa sua? Casamento, namoro, filho, emprego, trabalho, trabalho de faculdade, de escola. Quantos, né, Augusto? Quantos acadêmicos ou alunos mesmo do terceirão, do segundão aí, que perdem o sono por causa de um trabalho, por causa de uma prova? Então é isso. Acho que deu para resumir um pouquinho. E pode se tratar a insônia. Sonambulismo pode ser tratado com intestino preso. Intestino preso pode ser tratado com hipnoterapia também. Obviamente que se for um problema psicológico que gerou esses problemas. Se não foi, você pode se aliviar com a hipnose? Obviamente. No tratamento médico, clínico, a hipnose é um coadjuvante sensacional. Então, crianças podem tratar, mulheres grávidas podem tratar com hipnose? Não tem contraindicação. Em qualquer idade, a hipnose ela é uma ferramenta maravilhosa. E quando se faz terapia com terapeutas que estão capacitados, seja com hipnose ou com outras ferramentas, pode ter certeza que o que vai acontecer na sua vida, se você estiver disposto, e você pode, disposto, disposta, você pode, se você quer, você pode conseguir coisas incríveis. Acredite no que eu estou falando. Pode acreditar. Você vai conseguir coisas incríveis na sua vida. Não é porque agora você está triste, talvez até com vontade de chorar, que a sua vida está perdida, não. Tem saída para tudo, tem saída, só não tem saída para a morte, mas você pode conviver com a morte ou até esperar a chegada da sua morte com mais resiliência, porque a morte é natural e ela vai acontecer para todos nós. Mas para todos os outros tem jeito sim. Se você quer que isso aconteça, talvez o que nós estamos falando agora seja o chamado para você acordar, se levantar, dar o primeiro passo e ver que as coisas já começam a acontecer imediatamente. Só o motivo de você se levantar e entender que você precisa de ajuda, que você pode, as coisas já começam a melhorar. E quando você melhora, talvez aí na sua casa o ambiente não esteja muito bom. Porque você não está bem, tem alguém que não está bem, está tudo muito triste, está tudo muito cinzento, apagado. Se você melhorar, você vai perceber que tudo vai melhorar na sua casa. Tudo, todos que estão ao seu redor, pessoas, animais, os vegetais, tudo vai melhorar quando você melhora. Isso é possível e pode começar, inclusive, agora. Você entender que o que você está passando, independente da sua dor, independente do seu incômodo, independente da sua doença, que você pode vencer isso, isso já começa a mudar a partir de agora. E dando uma dica nesse mesmo caminho para as pessoas que... uma coisa que a gente estuda bastante, junto com a hipnose, é a neurociência. E a neurociência já nos comprovou, nos mostra que imaginar algo acontecendo ilumina para o nosso cérebro, porque é o modo de dizer, os exames que analisam as áreas que são clareadas do cérebro, imaginar alguma coisa acontecendo ilumina as mesmas áreas como se tivesse acontecendo. Por isso que a gente tem a base da frase o seguinte: o cérebro não sabe diferenciar o real do imaginário. Então, quando você imagina situações excelentes, situações boas, que você está esperando acontecer, para o seu corpo, para o seu cérebro, vai gerar uma química daquilo que você está esperando, daquela coisa positiva. Isso pode te ajudar um ânimo, te dar uma energia para você conseguir, para você continuar na caminhada até você chegar lá. Isso vale para o contrário também. Se você começa a imaginar desgraça,
perdas, fome, guerra, tudo isso, para o seu cérebro você também vai gerar essa química e você vai às vezes entrar nesse loop e retroalimentar isso. Você vai ficar sustentando esses pensamentos. E para você vai ser real, porque o seu cérebro vai sofrer das mesmas coisas. Então, se você deixa o desânimo tomar conta, as preocupações, o medo, tudo isso, a ansiedade, a grande probabilidade é que você continue nessa caminhada. Por quê? Porque você vai retroalimentando esses pensamentos, porque você imagina o seu cérebro, para ele isso é a realidade. O seu cérebro, tendo isso como realidade, vai disparar para o corpo medo, preocupação, ansiedade. Disparando para o seu corpo, ele alimenta o cérebro que ele está pronto. Aí o seu cérebro pensa, pronto para quê? Para fuga, né? Que a ansiedade é a reação de luta e fuga. E fica esse loop, onde o seu cérebro atormenta o seu corpo atormenta o seu cérebro e você fica. Parece que nunca o tempo vai passar, que a situação nunca vai se resolver. Então, assim, imagine, procure sempre imaginar aquilo que você quer. Qual é o seu objetivo? Qual é o seu foco? Aonde você quer chegar? Imagine de forma positiva, imagine as coisas dando certo, imagine que tudo vai acontecer como você imagina. Isso não é falar, poxa, mas eu não vou estar criando expectativas que às vezes lá na frente eu posso acabar tombando. Pode ser, mas a grande probabilidade é que você criando uma química cerebral positiva, você vai conseguir alcançar. Porque você precisa, com essa química cerebral, você acaba criando uma determinação, um foco, um objetivo, uma tranquilidade. Você cria uma certeza para o nosso cérebro. E até estava conversando com um amigo que ele falou que o nosso cérebro é aquela coisa, a gente está sempre procurando padrões. Então por que às vezes você acha rostos em objetos que não tem nada a ver com o rosto? É o seu cérebro procurando um padrão, a gente se tornou expert nisso. Mas não só para isso. A gente procura padrões em todas as situações. Então se uma situação começa a sair de como você está acostumado, você já começa a ficar preocupado porque você não está reconhecendo o padrão, você está tentando entender o que está acontecendo. Mas, para eu finalizar aqui, é isso. Imagine a coisa acontecendo da melhor forma como poderia acontecer. Seja positivo, imagine dando tudo certo que você deseja, você alcançando o que você almeja, você conseguindo um emprego, uma vaga na faculdade, seja o que for na sua vida. Imagine de forma positiva. Não evite deixar que os pensamentos negativos tomem a sua mente, porque senão eles vão ficar alimentando a sua química cerebral e para você aquilo se torna real. E daqui a pouco você está com situações que nunca existiram, nunca vão chegar a existir de forma negativa, mas para você está sofrendo como se aquilo já tivesse acontecendo. E às vezes não está acontecendo nada, é só você alimentando coisa negativa, alimentando medo, alimentando incerteza, preocupação. Alimente coisas positivas, que você vai se manter num caminho positivo e você vai conseguir se ajudar com as suas emoções. Claro que falando assim parece muito fácil, mas aí se você tem essa dificuldade de mudar essa linha de pensamento, a terapia é indicada. Dizer para Eliane e deixa eu só ver aqui a Mari Honório, né, que participaram e que falaram aí das suas, um pouquinho dos seus incômodos, das suas dores, das suas preocupações. É possível. A hipnose, a hipnoterapia pode ajudar vocês, com certeza. Isso eu garanto para vocês, se vocês quiserem. Se vocês, uma está com insônia, a outra diz que tem problemas psicológicos, vai ajudar sim. Independente se vocês estão passando pelo psicólogo, se vocês estão consultando o psiquiatra e tomando medicamentos, independente, não vai parar nada, vai ser só um coadjuvante. A hipnoterapia ajuda e muito. Estou disponível presencialmente, online, para você fazer a primeira consulta, tá, gente? Se você quer conhecer, quer fazer um teste com a hipnose, você pode fazer uma primeira consulta, seja presencial, online comigo, online com Augusto, é só entrar em contato. O pessoal que nos assiste pelo YouTube tem o WhatsApp na tela aí, o 984 27 29 80, que é o meu WhatsApp. Pode entrar em contato comigo, que a gente vai marcar essa consulta, essa avaliação, entender o que se passa com você e você conhecer um pouquinho essa ferramenta de hipnose. E se você decidir por fazer hipnoterapia, você vai usufruir dessa ferramenta com tudo aquilo que a gente pode oferecer. Só deixo claro, mais uma vez, que depende de você. O passo de já entender, de conhecer essa ferramenta,
já ajuda muito, esse primeiro passo que você dá. E como eu disse, os médicos, seja em qualquer área, né, os médicos estão, principalmente agora que está, né, tendo muita gente que está ficando muito ansioso, muita ansiedade por causa da pandemia, muita gente que até perdeu o emprego, perdeu parentes, familiares, está num luto que esse luto não vai embora, a dor é constante. A hipnose está sendo indicada assim e agradecer aos profissionais de saúde, aos psicólogos, aos psiquiatras. Tem pessoas que me procuram e falam, eu fui encaminhado, o psicólogo, o psiquiatra disse que eu tenho que fazer hipnoterapia, o médico, eu fui no médico, tá tudo bem, achou alguma coisinha no exame clínico, mas, né, mas é para fazer terapia, porque o meu caso é um pouco mais ansiedade, estresse, ou eu estou num processo de depressão, do transtorno de depressão, né? Depressão, e então eu preciso fazer terapia. Então eu estou disponível para passar as informações, da gente marcar, o Augusto também, de marcar essa primeira, essa avaliação, de você falar um pouco quem é você, o que te incomoda, qual é a sua dor, com quem é que você precisa fazer as pazes, com quem é que... Porque, olha, se você tem um problema que você sabe que é psicológico, ansiedade, depressão, muitas vezes tem uma criança gritando aí dentro de você. A sua criança está ferida e ela precisa ser acalentada. Ela precisa receber carinho. Aquela criança doente que está aí dentro de você, que você sabe, porque às vezes até sofreu um abuso, aquela criança precisa entender que tudo já passou. Ela precisa receber colo, carinho, e é isso que a gente faz. Não é incrível você imaginar que aquela criança que está dentro de você está sofrendo, está aí gritando, e é por isso que você tem dores, tem ansiedade, tem depressão, tem raiva, tem mágoa. E com a hipnoterapia, com a hipnose, essa criança vai receber carinho, alento, e vai entender que as coisas, que tudo já passou e que não precisa mais sofrer. Isso é incrível, não é? Isso pode acontecer sim com você. Nós estamos aqui para ajudar, para estender a mão, para conhecer você, para te dar boas dicas, mas mais do que isso, te oferecer a ferramenta que vai sim transformar a sua vida. Não é mudança, não. É transformação. Então, você quer transformar a sua vida? Quer vê-la diferente? Quer sorrir? Quer voltar a sorrir? Aquele sorriso que você tem na fotografia, que você olha e fala, como eu era feliz, que sorriso lindo era esse, quantas amizades eu tinha, hoje estou sozinho, estou sozinha. Eu tinha muitos amigos, eu visitava parentes, os parentes me visitavam, era bom demais. O que a vida fez comigo? Não foi a vida, não foi ninguém, foi você mesmo que se permitiu que as coisas ruins começassem, que o lixo, esse lixo mental, esse lixo psicológico começasse a atrapalhar a sua vida. Ainda há tempo, e o tempo pode ser agora de você transformar, de voltar a sorrir, das coisas voltarem a acontecer para você, que você olhar assim e falar, meu Deus, o que é que está acontecendo comigo? Que está tudo mudando, as coisas estão voltando a ser como foi um dia, que era maravilhoso. Então, pode acontecer, depende de você. E nós estamos aqui para estender a mão e para orientar da melhor forma possível com essa ferramenta incrível que é a hipnose. Exato. Então, se alguém tiver alguma dúvida ou quiser expor, conversar algo mais pessoal e achar que a gente pode te ajudar de uma forma assim, eu digo isso pelo direct, né? Porque não é o ideal é fazer a terapia mesmo, mas se puder ajudar de alguma forma, nosso direct está aberto para você poder conversar, para você poder falar. Muitas vezes a gente precisa desabafar e eu acho que é isso. Tem mais alguma coisa a acrescentar, vai, ou não? Eu acho que agora a gente já pode encerrar a live. Foi uma live muito bacana. Eu acho que, mais uma vez, só lembrar, tá, gente, que hipnose não é dormir, como o Augusto explicou lá no começo. Ninguém dorme na terapia, a não ser que a pessoa relaxe tanto e se sinta tão à vontade que durma. Mas a ideia não é essa.
né? Quando a gente fala, às vezes, a gente pode falar assim, durma, a gente só fala, relaxa. Se for possível fechar os seus olhos para relaxar, melhor ainda. Relaxe, respira e concentra. E aí a gente vai dando o caminho, você vai imaginando, porque a hipnose é a imaginação, e tudo que você imagina pode acontecer na sua vida. Então, se você imaginar desgraça, se você ficar imaginando desgraça na sua vida, vai acontecer. Inevitavelmente vai acontecer. Agora, se você imaginar coisas boas, elas vão acontecer. Então, é isso. A gente não vai fazer ninguém dormir, a gente não toma a consciente, a memória de ninguém, a gente não toma nada de nada. Você não vai para lugar nenhum, você só imagina, e às vezes você traz aquelas fotografias, aquelas imagens de alguma coisa ruim, às vezes até de coisas boas também pode acontecer, não tem problema, às vezes a gente faz com que as pessoas tragam, né, revivam, tragam aquelas memórias, aquelas imagens boas também, né? A gente tem um processo de dessensibilização, que a gente fala dentro da hipnoterapia, que muitas vezes a gente usa as imagens boas com as imagens ruins ali para dessensibilizar. Então, eu sou apaixonado pela hipnose e pela hipnoterapia, porque quando a gente fala de terapia, são várias ferramentas unidas para o bem comum de quem se permite. Então, vamos encerrar, né, Augusto? Isso aí, então agradecer a todo mundo que participou, que compartilhou, que assistiu aqui do início ao fim, ou um pedaço que seja. Se você tiver alguma ideia de tema, você pode passar para a gente também. Agradecer meu pai por mais uma vez estar disponível aqui para participar dessa live, das nossas lives de toda semana, de toda quarta-feira. E é isso, muito obrigado a todo mundo que assistiu. E até a próxima semana. Valeu, gente. Muito obrigado, pessoal do Insta. Lembrando que a gente também está nos nossos... Essas lives vão para os nossos podcasts, e a gente está no... Tem o podcast da Amazon, que eu descobri que a gente está também, do Google, Deezer, Spotify, a gente está aí, né? O som, né? O áudio também vai... Estamos ao vivo no Facebook, depois vai ficar no Facebook, depois o áudio vai para o Facebook, enfim. E, por favor, compartilhe as nossas lives, porque a gente pode ajudar muitas pessoas. É isso que a gente quer, que muitas pessoas, às vezes ouvindo a live, vendo a live, o podcast, as pessoas vão buscar informações, vão buscar ajuda e vão transformar as suas vidas. Valeu, gente. Valeu. Até a semana que vem.